A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com muita alegria para mais uma vez levarmos ao ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo site em radioriodejaneiro.digital e pelo YouTube. Entre lá no YouTube, acesse Rádio Rio de Janeiro 1400, clique em inscrever-se, ative o sininho de notificação e você vai receber sempre quando entrar um programa novo, um programa ao vivo, recebe uma notificação. O programa A Consolação de Jesus está entrando no ar, que tem o propósito de estudar o Novo Testamento, de Mateus até o Apocalipse. Estamos em Mateus, capítulo 12, e à luz da nossa querida doutrina espírita, sem a qual, sem a doutrina espírita, nós não conseguimos entender boa parte do Novo Testamento e muito mais da Bíblia inteira. Então, a doutrina espírita está aí para nos ajudar a compreender melhor a passagem ou as passagens que vamos estudando do Novo Testamento. Para nos ajudar, temos os irmãos Henrique Parente, Renato Souza, Fabiana Araújo e Leopoldo Pio, que às vezes um ou outro não pode participar do programa, mas temos aí essa equipe a formar a equipe do programa A Consolação de Jesus na Rádio Rio de Janeiro. O programa vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, das 9 às 9h55, com reprises nas terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Nosso programa, então, começa agora. Se você tiver uma mensagem para nos enviar, nos encaminhe, porque nos ajuda realmente a fazer o programa. Então, mande mensagem para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos então à leitura do texto de hoje. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37. A árvore boa e a árvore má. Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento. Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mais um texto onde nós temos uma parábola de Jesus. O que é uma parábola? É muito interessante que o Humberto Roden nos explica que toda parábola tem o símbolo material e que busca, através daquele símbolo material, nos dar uma noção de algo espiritual, algo muito além das nossas compreensões físicas. Então, é retirar do símbolo material o símbolo espiritual, prestar atenção
no ensinamento. Como Paulo de Tarso diz, a letra mata, mas o espírito dá a vida ou vivifica, de acordo com algumas outras versões. Então Jesus está comparando o ser, o homem, que é o ser, é o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, esteja ele na condição sexual de mulher ou de homem, esteja ele na condição da pele, da cor da pele, branca, preta, parda, amarela e etc e tal, que na verdade raça é a raça humana, somos todos seres humanos, a cor da pele é um mero detalhe e que não deve jamais ser levado em consideração para que nós possamos avaliar alguém, analisar alguém, seja no emprego, né, na entrevista de um emprego, seja na admissão de um curso, seja em qualquer circunstância, a cor da pele não deve ser motivo para nós fazermos ali uma triagem, assim como a crença também não deve ser, assim como qualquer condição exterior não pode ser motivo de separação, porque a raça, volto a dizer, é humana. Nós somos partes todos da raça humana. Então, quando nós vemos aí essa parábola de Jesus, comparando então a árvore ao espírito, ele está realmente nos mostrando que os frutos, ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos, que são os nossos frutos, eles vão revelar quem somos nós. E no final ele fala do dia do julgamento. Muita gente, muitos religiosos tradicionais, entendem que em um dado momento do planeta Terra, Deus vai parar tudo e vai fazer um julgamento de todos os seres que compõem o planeta Terra. Não é isso, gente. A doutrina espírita nos ensina que o dia do julgamento é individual. O dia é um período, é um momento. E esse momento ele pode ser único ou podem ser vários momentos. Há relatos, muitos relatos de espíritos desencarnados que dizem que a vida passa como em fração de segundos, toda a sua vida, toda a sua existência, última existência carnal, passa em frente da sua vista, digamos assim, na sua mente, em fração de segundos, para que ele possa realmente avaliar tudo o que ocorreu e depois, com maturidade, compreender onde ele acertou, onde ele errou e poder refazer a programação para uma próxima reencarnação, que é assim que se sucede a vida. Então, é o dia do juízo final? É o dia do julgamento? Ou são os momentos em que nós realmente temos essa possibilidade de avaliarmos a nós mesmos, porque somos nós quem nos julgamos, não é Deus, definitivamente não é Deus, segundo a doutrina espírita. Então, nós temos aí Jesus a nos dar uma grande lição, e tem muitas outras coisas. É que temos mais irmãos para falar, não vou falar sozinho. É isso? Vamos então ouvir aí os nossos irmãos, Renato, Fabiana, Henrique e Leopoldo. Vamos lá. Pois é, João, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, companheiros, estão aqui hoje participando dessa reflexão, né? Não se colhe figos nos espinheiros, né? Nem cachos de uvas nas sarchas, né? Com certeza. É uma passagem muito bacana, uma passagem super importante e que a gente vai levar para a vida inteira, num comportamento geral do outro, antes de qualquer coisa, num comportamento geral de nós mesmos. Lá no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec discorre para todos nós acerca de haverá falsos cristos e falsos profetas. E justamente o primeiro item do capítulo vem falando de conhece-se a árvore pelo fruto, né? Olha a importância que nós temos de verificarmos, né,
Se os espíritos são de Deus, de que forma a gente verifica? Que ferramentas eu posso usar para verificar qual é a intenção, qual é a finalidade dos espíritos, não é? E isso começa com a gente mesmo, porque o Emmanuel discorre no capítulo 7 do livro Fonte Viva a respeito dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né, através do Chico, e vem nos falando ali de conhecer a árvore. Como é que nós conhecemos a árvore? Não é pela copa bonita, não é pelas suas folhas verdes, não é por ela ser frondosa, não é pelo seu caule ser robusto, não é por ela fornecer, né, uma visão bonita do todo, mas sim pelo que vem de dentro dela. E o que vem de dentro dela chama-se fruto. Fruto. E é isso que vem de dentro de cada um de nós. Porque na nossa oração de todos os dias nós precisamos rogar, pedir, porque nós não estamos em condições ainda de rogar, mas de pedir, conforme o próprio Evangelho nos ensina: pedi e obtereis, não é? Dizer assim: Senhor Jesus, que eu possa ter sempre, né, ou nunca perder essa luz que vai me fazer trabalhar para ir ao encontro de mim mesmo, ao encontro de você mesmo, ou seja, de tudo o que você realmente ainda é. E eu costumo dizer sempre, na vida nós vamos esbarrar sempre com falsos cristos e falsos profetas, mas não podemos ser um deles. Ou melhor, precisamos a cada dia, a cada passo, a cada momento, a cada oportunidade de estudo, de esclarecimento, deixar de ser um deles. Isso é que é importante. Deixar de ser esse falso Cristo e esse falso profeta. Porque aquilo que eu penso, né, aqueles de repentes que eu tenho, né, que a gente chama de explosão, é isso que eu ainda sou. Eu não sou ainda aquele ser totalmente iluminado. Eu sou ainda um vagalume. Eu vivo acendendo e apagando, acendendo e apagando. Não é? A gente vive piscando, oscilando muito entre a luz e a treva. Então, na realidade, o que eu ainda sou é o quê? É o que ainda vibro. E se eu alterno muito entre lá e cá, eu ainda não sou luz, não é? Muito embora eu carregue essa luz dentro de mim. E a minha tarefa é fazer com que essa luz permaneça acesa, sempre, tá? Então tá aí, é uma passagem que eu gosto muito, 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 muito dessa passagem. Conhece-se a árvore pelo fruto, não é? Não pode a árvore boa dar maus frutos. Então, quando você olha, vê aquela árvore linda, nossa, linda, mas vai ver o fruto que ela dá. Vai ver o que ela pensa. Vai ver o que vem de dentro dela. As aparências enganam. E enganam muito. Enganam por demais. Por demais. Que nós possamos estar sempre atentos a essas situações, não é? Que a gente possa refletir muito acerca do final, que é entre você e Deus. E esse é o grande momento de você estar diante de você mesmo, que é quando você desencarna, é o momento do seu pós-desencarne. Opa, estou diante de mim mesmo, eu sou aquilo que está passando na minha consciência naquele momento. A reunião de todas as coisas que eu pensei e todas as coisas que eu realizei, que eu fui capaz de realizar, sejam elas boas ou mais, através dos meus pensamentos, através das minhas ações. Porque a coisa boa
deve ser levada em conta, muito embora eu ainda oscile muito entre a luz e a treva, mas as coisas boas que eu fiz devem ser levadas em conta. Eu, contudo, ainda não sou só luz, não é? Mas a partir desse momento, a partir dessas coisas boas que a doutrina espírita releva, exalta e chama a nossa atenção, é que eu vou conseguir realmente dar o passo seguinte, né? Dar continuidade na próxima reencarnação, nas próximas oportunidades que a misericórdia divina vai me proporcionar. Meus irmãos e companheiros desse programa, é uma alegria imensa estar mais uma vez aqui participando com vocês desse estudo, desse maravilhoso programa que leva o consolo e esse estudo à luz da doutrina espírita para que esclareça e nos dê essa visão para que possamos transformar esses ensinamentos em prática em nossas vidas de uma maneira mais leve. E o primeiro ponto que o Renato falou tão bem é exatamente falando da hipocrisia que as pessoas falam uma coisa e faz outra. Jesus chamando a atenção dos escribas e fariseus, porque eles são raça de víboras, porque são pessoas que falam palavras bonitas e que, na verdade, o seu procedimento é totalmente diferente. Aí estava falando, o Renato falou muito bem aí sobre pelos seus frutos os conhecereis, que a árvore frondosa, as raízes, a copa bonita, frondosa, nem sempre dá frutos, né? E então, o que falar para nós hoje nesse texto, o que Jesus quer falar conosco sobre esse tema? Que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, né? E como que a gente fala coisas boas, tendo em nosso coração coisas ruins, né? É desproposital. E geralmente a gente tem falado coisas boas e ruins, mas, como o Renato também disse, nós ainda não somos luz somente, nós temos as nossas sombras. E a reflexão hoje, o que temos falado? Qual tem sido as nossas conversações? O que estamos colocando para fora de nós? Do que o nosso coração e a nossa mente está cheia? Além da gente refletir sobre o que a gente tem conversado, o que a gente tem externado, o que a nossa mente, né, e o nosso coração está cheio, que nós estamos colocando para fora através da nossa fala, é muito importante saber que nós também precisamos falar do que o nosso coração está cheio, sim, com verdade, né, para não sermos hipócritas de estarmos falando bonito e agindo totalmente ao contrário, né? Essa é uma advertência que Jesus nos deu, de sermos fiéis, né? De sermos limpos, íntegros, né? De falar somente o que o nosso coração está cheio, mas estar cheio de coisas boas, né? Nossa boca só fala do que temos pensado e alimentado nosso corpo e nosso espírito, né? O quanto isso é importante e urgente, mudarmos na nossa mentalidade, para que a gente possa estar cheios, né, de amor, cheios de paz, de espírito, para que a nossa boca só fale sobre isso, que é aquela reverbere, que a gente reverbere somente o bem. Só falar sobre aquilo que é bom. E todo o nosso corpo terá luz. Porque nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estudamos, que nós conhecemos e aquilo que nós sentimos. E falamos coisas que estamos cheios, né, dentro de nós. E eu me lembrei de um vídeo que tem rodado muito aí nas redes sociais, da Márcia Luz, que fala sobre reclamar, né, que ela diz que clamar 2 vezes, reclamar é clamar 2 vezes. Ou seja, tudo que nós reclamamos, fazemos com intensidade e volta para nós. E nunca conseguimos sair desse ciclo, né, de dor, de sofrimento, de doenças,
de problemas no relacionamento, com os filhos, no trabalho. E nesse texto mais à frente fala que o homem bom do seu tesouro tira coisas boas. Ou seja, tudo que nós temos, nós podemos ter um olhar positivo para tudo. Coisas que as pessoas que estão no negativismo não conseguem ver o lado bom dos desafios, não conseguem ver o lado bom das pessoas, o lado bom das coisas. Então, falar sobre coisas que edificam, que ajudam, que fortalecem o nosso espírito e aos que estão ao nosso redor é a melhor escolha. Ainda que passemos por desafios gigantes, lembremos que o maior do que qualquer problema é o nosso Deus, e que cada desafio é a oportunidade que nos é dada para avançarmos. Então é importante que a gente se lembre disso em todos os momentos. Mais à frente no texto diz que seremos justificados ou condenados por nossas palavras. E aí vai mais uma reflexão. Hoje, estamos aptos a sermos justificados ou condenados? O que temos falado? Do que temos nutrido as nossas mentes? Qual tem sido nossos temas de conversas? Estamos reclamando, julgando, condenando os nossos irmãos? Nós estamos criticando? Estamos proferindo palavras que magoem? Ou estamos diante de mais um ensinamento grandioso do nosso Mestre Jesus? Que possamos nutrir nossos pensamentos com positividade, alegria, gratidão, amor e muita paz. E deixar que os nossos lábios, de nossos lábios, só saiam palavras de incentivo, de consolo, de boas novas, de paz. Que nossa mente, nosso corpo físico e o nosso corpo extrafísico também estejam alinhados a esse bem maior, para experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E sermos um canal de luz, sim, colocando em prática todos esses ensinamentos. Como nosso irmão Renato falou muito bem sobre sermos essa luz, que ainda temos sombras, mas que essa luz está dentro de nós e que precisamos mantê-la acesa, a conexão com Deus e a nossa essência, nos conectarmos conosco mesmo, com a nossa essência, fará que ela permaneça acesa e permaneça ligada à fonte, e aí ela vai brilhar cada vez mais. Que nós possamos ser essas pessoas que falem só coisas boas e que nossa mente e nossos sentimentos estejam sempre em conformidade com a vontade divina para a nossa vida. Perfeito, meus irmãos. E agora o que a gente precisa observar é se nós estamos sendo uma boa árvore ou se estamos sendo uma árvore má. Quais são os nossos frutos? Olhemos para nós, olhemos para as nossas atitudes, olhemos para a consequência daquilo que nós pensamos, falamos e fazemos, para observarmos se nós estamos realmente sendo uma árvore boa ou uma árvore má. Ou uma árvore mais ou menos, também podemos chegar a essa conclusão. No fim, nós somos árvores boas e más consecutivamente, ou seja, um momento nós estamos bem, outro momento mal e por aí vai. Mas nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Mas se você quiser mandar o seu recadinho para nós por texto, mande para o WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Então, não saia daí, já voltamos. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta para o programa A Consolação de Jesus. Hoje, estudando uma
parte importante, que é exatamente sabermos se nós somos ou não árvores boas ou más. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar nos sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E agora nós tivemos, na primeira parte, o Renato e a Fabiana, e agora vamos ter o Henrique e o Leopoldo. Vamos ouvi-los. Queridos amigos do programa Consolação de Jesus, aqui chegando para compartilhar com os outros companheiros desses versículos, desse capítulo 12 ainda que estamos estudando, especificamente falando aí das árvores dos frutos, como já comentaram aqui os queridos irmãos, a Fabiana, o Renato, o João, e trazendo sempre para nós, né, a condição de percebermos, através desses ensinamentos, os conteúdos que existem dentro do nosso coração, como já bem comentaram aqui os nossos queridos irmãos. E propõe Jesus sempre, né, uma parábola, como o João chamou a nossa atenção, uma figura de parábola que tem um símbolo material, mas tem um sentido simbolizado, né, que é o símbolo espiritual, que ele traz para a gente, né, um conteúdo que permanece. E com o passar do tempo, à medida que vamos amadurecendo, a gente vai compreendendo melhor as circunstâncias. E o ser humano, ele foi criado, como ensina a doutrina espírita, simples e ignorante. Então o ser humano ele vai se construindo a partir das experiências. A gente pode perceber isso na própria fala de Jesus, né, quando faz referência à natureza humana, na condição que ele se encontra, mas revelando uma natureza mais elevada, que é fruto do processo de amadurecimento. Estudamos aqui há algum tempo atrás, no Sermão da Montanha, no capítulo 7, uma passagem onde Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus identifica a natureza humana, no estado em que a gente se encontra, uma natureza má, porque é uma natureza que ainda está vinculada às necessidades materiais, que está vinculada ainda a comportamentos onde não considera a existência e a importância das outras pessoas e até das outras coisas, onde nosso comportamento ele circula em torno do aspecto egoístico, onde a gente quer tudo para nós e nada para o outro, e quando aceita para o outro é por interesse. Então, nesse nível de comportamento, a gente perfeitamente se encaixa nessa circunstância de sermos maus. À medida que vamos evoluindo no processo de amadurecimento, a gente vai deixando aquele estado de coisa. E aí a gente passa a fazer parte ou aproximar-se mais da nossa natureza divina, uma natureza superior, que é a essência da nossa alma. Então a gente, ouvindo aqui, percebendo as palavras de Jesus, a referência que ele dá de tirar do nosso coração o tesouro, e falando também, simbolizando, né, das palavras que a gente profere, refletem o nosso conteúdo, isso é muito interessante para que a gente perceba o que temos em nós. Então a gente vive, na nossa situação, no nosso estado evolutivo, a gente vive entre duas circunstâncias muito curiosas. No momento a gente profere e faz coisas boas, no outro a gente profere e faz coisas más, coisas ruins ainda. Então, à medida que a gente vai percebendo isso, a gente vai fazendo escolhas, ou melhores escolhas, para aproximar-se mais da natureza que a gente deseja no momento. Aqui nós estamos tentando construir um estado de ser, um ser, né, como dizemos, ou gostamos de dizer, vinculado ao bem, porque já entendemos que o caminho do mal traz sofrimento. Mas a gente não consegue ainda desvincular-se totalmente desse estado. Por isso, orientações como essa, em que Jesus fala nesse tom para ajudar a gente a se ligar mais e a continuar buscando o desenvolvimento daquilo que promove o bem pessoal e o bem coletivo. Daí, né, chamar a nossa atenção para fazer, usando o esquema da árvore boa e o fruto bom, da árvore má e o fruto mau.
Então, que tipo de árvore nós queremos ser? A árvore que dá bons frutos ou a árvore que dá maus frutos? Porque o fruto é aquilo que alimenta, como disse o Renato, o fruto é aquilo que vem de dentro. Daí Jesus também usar, né, sempre a estrutura vinculada ao coração, que simboliza o sentimento, os valores, da onde nascem todas as coisas boas e também as coisas ruins. Então é do coração que nascem os assassinatos, dali que nascem as nossas prevaricações, as traições e coisas do tipo. Então de qual tesouro a gente está falando, né? Ou deseja tirar as coisas boas ou coisas ruins? Existe o tesouro nessas duas circunstâncias. Todas elas trazem para nós experiência e amadurecimento. E todas elas traduzem para nós um reflexo, como chamamos, né? Uma lei de causa e efeito que reflete o resultado das escolhas que a gente faz. Então, a partir dessas experiências, a gente vai se aproximando mais da natureza boa ou da natureza má, que é fruto da ignorância, que é fruto da pouca experiência, fruto do estado de pouca reflexão, de comparação. Ou seja, quando a inteligência ainda não está totalmente desenvolvida, ela está num processo de aprimoramento, de percepção, mas ainda não se estruturou muito bem, ainda não está bem equacionada. Por isso que a gente se comporta dessa maneira, tão confusa, né? Tão ambígua. Mas dia virá em que vamos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros irmãos de Jesus, que é o que somos. Até lá, a gente vai ficar indo para uma circunstância, indo para outra e aprendendo com todas elas. Será um dia maravilhoso, verdadeiramente, quando nós realmente produzirmos frutos. Como dizia João Batista também, né? Os frutos dignos do arrependimento. E aí essa circunstância que Jesus fala de raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Interessante, né, ele dizer isso, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando a gente começar a esvaziar o coração das coisas ruins, da negatividade, da materialidade, do apego, a gente vai precisar colocar coisas boas ali. Não adianta só tirar e deixar vazio. É preciso preencher o coração de coisas boas. Daí a importância e a necessidade de praticarmos o bem. Porque a prática do bem, ela nos aproxima das outras pessoas. Ela nos aproxima do bem. Dessas circunstâncias que vão fazendo com que a gente perceba o que é melhor na vida, que é o fruto bom, que é produzir o bom fruto. A fruta boa, tem uma música belíssima do Milton Nascimento que fala disso, do Fernando Brant. Então, a gente tem a vida como uma grande experiência, o celeiro, para que percebamos e possamos, assim, além de perceber, trilhar caminhos diferentes a partir das experiências que temos. É sempre maravilhoso o Evangelho, que traduz para a gente em palavras, no sentido parabólico ou no sentido direto, é um ensinamento que demonstra para nós o caminho e também a verdadeira natureza daquele que é criado por Deus, da vida como um todo. Possamos refletir, em algum momento, e o quanto antes, um estado superior. Olha, João, Henrique, Fabi, Renato, é sempre difícil ser o último a falar aqui desse grupo, porque vocês já colocaram tantas questões importantes sobre a importância das obras que nós produzimos ou do cultivo que nós fazemos das sementes que temos, para usar mais uma metáfora, que na verdade eu fico pensando um pouco
em cada coisa, cada questão que vocês colocaram, mas vou pegar um gancho que é do Henrique, que falou antes de mim agora, que é exatamente essa pergunta que me passou pela cabeça também, Henrique. Que tipo de árvore queremos ser? Que tipos de frutos nós queremos produzir? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental em várias dimensões da nossa vida. Independente daquilo que a gente faz nos nossos trabalhos, a gente deve se fazer essa pergunta. Eu, como professor, e eu formo novos professores também, eu sempre coloco essa questão para os alunos. Que tipo de professor vocês querem ser quando vocês forem formados, estiverem formados? Eu, como pai, e quando converso com outros pais mais jovens, porque meu filho já é adulto, eu sempre tento colocar essa questão quando me é dada essa oportunidade, que tipo de pai você quer ser, e por aí vai. Porque são nesses papéis sociais que a gente pode produzir bons frutos ou maus frutos, como filhos de alguém, como pais de alguém, como profissional, enfim. Essas situações sociais nos permitem as experiências que a Fabiana e o Renato nos colocaram, essas experiências que só a encarnação nos permite ter de maneira mais profunda, porque nos ensina também a lidar com esse equilíbrio entre a matéria, que é efêmera, e o espiritual, que é eterno, porque a gente muitas vezes acaba produzindo maus frutos porque a gente se esquece exatamente dessa dimensão mais importante, que é a dimensão espiritual, na mesma medida em que nós nos esquecemos que a dimensão material tem uma importância apenas do ponto de vista da nossa evolução espiritual, ou evolução moral, se vocês preferirem. E é verdade também, como bem lembrou o Renato, que nós ainda oscilamos demais nos frutos que produzimos. Produzimos às vezes alguns bons frutos, mas logo depois nós nos desvirtuamos e acabamos produzindo maus frutos. Exatamente porque nós estamos talvez no meio do caminho da nossa reforma íntima. Nós ainda não temos a regularidade, a consistência, a fé plena, a força consolidada para realmente sermos inteligentes o tempo inteiro. Porque ser bom é uma questão de inteligência. Nós já sabemos mesmo que intuitivamente que na medida em que nós produzimos maus frutos, nós teremos que redimir a produção desses maus frutos. Teremos que consertar as nossas falhas em algum momento, no presente ou no futuro, seja nessa encarnação, seja na próxima. Então, produzir bons frutos é uma questão de inteligência. Mas nós ainda, de alguma maneira, escorregamos nas cascas de banana que nós mesmos muitas vezes jogamos para nós, ou que nós acabamos permitindo que sejam jogadas na nossa frente por conta de um certo desequilíbrio na nossa própria vibração espiritual. E aí a gente entraria em outras questões como obsessão, mas eu não quero nem aprofundar essa questão. Para fechar aqui o meu comentário, talvez no sentido de produzir uma conclusão ou produzir uma síntese de tudo que foi colocado aqui pelos meus caros colegas de programa, tudo que vocês falaram me lembraram de um texto que está no livro Pão Nosso, de Emmanuel e Chico Xavier, que é o capítulo 15, chamado Pensamentos. E é interessante que Emmanuel se utiliza da citação retirada de Filipenses 4, versículo 8, que é um texto de Paulo, em que Paulo, de certa maneira, define o que seriam os bons frutos. Embora ele não esteja se referindo diretamente a essa parábola, ele, de alguma maneira, remete a tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que, de alguma maneira, resulta da nossa reforma íntima e do nosso esforço por alcançar essa reforma íntima. Diz Paulo, então, o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, Paulo
faz uma lista de tudo aquilo que deve estar contido, digamos assim, no nosso pensamento, na nossa vibração espiritual, para que a gente consiga produzir bons frutos. Se a gente não pensa naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, nós não conseguiremos produzir esses bons frutos. E é por isso que Emmanuel começa esse texto dizendo o seguinte: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. E aí eu volto ao que a Fabiana nos colocou a respeito das palavras. Nós precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, emoções, aos nossos atos e às nossas palavras, porque as palavras são também comportamentos, são ações em si. As nossas palavras, a nossa entonação produz efeitos psicológicos, morais, sociais e culturais. E dependendo do papel social no qual a gente esteja inserido, dependendo dos nossos deveres sociais, se nós temos muito poder ou se nós influenciamos um grande número de pessoas, maior será a nossa responsabilidade e maior será o cuidado que nós devemos ter com relação ao uso das palavras. E é disso que Emmanuel está falando aqui também. E ele chega a dizer, num certo momento desse mesmo texto, da importância de renovar os pensamentos. Ele diz assim: renovar pensamentos não é tão fácil como parece. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Esse, meus caros amigos, é o grande desafio de todos nós que queremos alcançar a reforma íntima. Muito bem, meus irmãos, estamos finalizando o nosso programa, mas nós queremos agradecer a nossa Carlinda da Costa, que mandou algumas questões para nós, mas como não fazem parte do tema que nós abordamos hoje, nós respondemos a nossa irmã Carlinda, mas agradecemos muito a mensagem. A sua mensagem, Carlinda, as suas dúvidas, como a dúvida de todos vocês que mandam para a gente, nos ajudam muito, porque fazem com que nós busquemos as respostas. Muitas vezes nós não sabemos a resposta, então vamos pesquisar, vamos buscar no Evangelho de Jesus, vamos buscar na própria Bíblia e vamos buscar nas obras de Kardec, no Espiritismo. Nós agradecemos imensamente a você, Carlinda, e a todos os irmãos que fazem com que nós continuemos estudando. Agradecer aqui ao Alcinei de Irajá, também mandou o seu recadinho. E agradecer, claro, como disse, a cada um de vocês que de alguma forma engrandecem o programa A Consolação de Jesus, assim como fazem com todos os programas aqui da Rádio Rio de Janeiro. Nós somos muito gratos realmente por cada um de vocês existir, por cada um de vocês nos dar essa força, continuar dando essa força que é tão importante para que nós continuemos nessa batalha, que é uma batalha de olhar para dentro de nós e perguntar: será que eu estou fazendo aquilo que eu prego? Será que eu estou fazendo realmente o que eu estou dizendo? É isso aí, para nós podermos avaliar. Bom, meus irmãos, no próximo programa nós vamos abordar o sinal de Jonas, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, meu Senhor, o que nós podemos fazer quando percebemos que nós não estamos sendo lá esses cristãos maravilhosos, às vezes nem mesmo cristãos, não precisa ser nem mais ou menos,
Muitas vezes nós não somos cristãos, nós não agimos como cristãos. Que dirá agir como uma árvore boa, que dá bons frutos? Não, Senhor, não. Mas nós estamos aí, Senhor, batalhando, dia a dia. Cada momento que nós podemos avaliar dentro de nós, porque Tu nos ensinas, Tu nos envias a doutrina espírita para que nós possamos abrir os olhos. E aí, quando nós avaliamos dentro de nós, de acordo com os Teus ensinamentos, Senhor, e muitas vezes nós ficamos tristes porque não estamos fazendo exatamente o que deveríamos fazer. Mas Tu não te cansas, nos ajudas, nos impulsionas a seguir adiante, buscando nos melhorar cada vez mais. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua compreensão, pela Tua força, a força que nos dás constantemente. Tu não desistes de nós, sabemos disso, Senhor. Tu não desistes de nós. Por isso, mestre dos mestres, amigo dos amigos, irmão maior, guia e modelo de toda a humanidade, muito obrigado. Que a Tua luz e a Tua paz se faça com cada um dos irmãos que neste momento estão ligadinhos na Tua Rádio Rio de Janeiro e com aqueles sofridos que não podem Te acompanhar. Tua bênção, Senhor, que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu Teu Evangelho herdará a Tua paz aqui no Teu planeta.